Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra, pedindo a Deus que Ele fale com você através deste programa. Seja muito bem-vindo. Eu estou realmente muito feliz em poder estar aqui estudando a Bíblia com você. Vamos ler uma passagem interessante? Estamos estudando as bem-aventuranças. Jesus estava disposto a fazer com que as pessoas estivessem preparadas para ajudar a multidão que estava lá embaixo da montanha, esperando alguma resposta. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Foi assim que Jesus iniciou o ensino que chamamos de Sermão do Monte. Muita gente não conhece bem o Sermão do Monte e é por isso que estamos fazendo aqui no Encontro com a Palavra este estudo, versículo por versículo do Sermão do Monte. Jesus deu este ensino a fim de recrutar os discípulos que fariam parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas representados pelas multidões que se aglomeravam no sopé da montanha, nas praias do Mar da Galileia. Aquela gente tinha todo tipo de problemas emocional, mental e físico que você possa imaginar. Já vimos nos estudos anteriores que Jesus iniciou este ensino com as bem-aventuranças. Ele estava dizendo que se você vai ser sal da terra e luz do mundo, parte da sua resposta e da sua solução, então precisa refletir sobre estas bem-aventuranças e você precisa tomar uma posição diante destas bem-aventuranças. Como já dissemos, as bem-aventuranças caminham em pares. E as duas primeiras bem-aventuranças que devemos ter, se queremos ser parte da sua resposta e da sua solução, são: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entre outras coisas, resumimos essas duas bem-aventuranças dizendo que elas significam que são abençoados aqueles que sabem que não podem, mas que Deus pode. Isso é muito verdadeiro em muitas áreas das nossas vidas, principalmente se queremos ser parte da solução e da resposta de Jesus nas vidas de outras pessoas. Deus é a única força por trás dessa solução e resposta que Jesus tem para os perdidos deste mundo. Precisamos estar em alinhamento com Ele. E porque somos apenas o canal através do qual Ele pode operar, temos a esperança de podermos ser parte da sua resposta e da sua solução. Para sermos agentes e instrumentos do que Ele quer fazer na vida das pessoas, precisamos separar a nossa parte da dele. Precisamos saber onde nossa parte termina e onde começa a parte dele. Por isso, não importa o que Ele quer fazer na vida de outros através de nós, seja levar alguém a Cristo, ao novo nascimento, ensinar valores espirituais, aconselhar em questões espirituais. Em qualquer situação, precisamos ter aprendido o segredo espiritual contido nessas duas bem-aventuranças. Eu não posso, mas Ele pode. A próxima atitude que Jesus apresenta tem a ver com algo que desejamos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outra tradução aparece: bem-aventurados os mansos. O que é essa humildade ou o que é essa mansidão, hein? Esta é a palavra das bem-aventuranças menos compreendida pela maioria. Ser humilde ou manso não significa ser fraco, por exemplo. Muita gente acha que é. Jesus Cristo era manso, mas não era fraco. O Velho Testamento afirma que Moisés foi o homem mais manso, paciente, que viveu na terra. Conhecendo um pouco da história de Moisés, você acha que ele tinha alguma coisa de fraco? Não era só porque ele era humilde, manso e paciente que ele era fraco. O capítulo 11 de Mateus também fala sobre mansidão. Nos versículos 28 a 30, o Senhor ensina sobre mansidão. É um convite de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Este convite foi dirigido àqueles que estavam tendo dificuldades para carregar suas cargas, aos cansados e oprimidos, diz outra tradução. O convite que Jesus fez para aqueles que estão cansados e sobrecarregados foi: venham, venham a mim. Jesus não está chamando ninguém para ir à igreja, nem para um estudo bíblico, nem para cumprir algum sacramento. O convite é para ir a Ele e é dirigido a todos os cansados e sobrecarregados com as cargas da vida. A promessa de Jesus a todos os sobrecarregados e cansados é: eu lhes darei descanso. A princípio, pode parecer que esse descanso é automático. Você vai e o descanso vem. Mas quando lemos este convite com mais cuidado, observamos que Jesus diz: venham a mim e aprendam de mim. Jesus quer que esses sobrecarregados e cansados aprendam primeiro que ele também tem um jugo. Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acho isso impressionante. Jesus tinha o peso do mundo sobre os seus ombros. Todos nós éramos como ovelhas desviadas sem pastor que tomaram o seu próprio caminho, e o Senhor Deus, Jeová, colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Isaías afirmou isso no capítulo 53 do seu livro. Paulo afirmou que o Deus Pai o fez pecado por todos nós. Ele, que não conhecia pecado, tomou sobre si os pecados de todo o mundo para que fôssemos declarados justos mediante a fé nele. Esse é um fardo e tanto, e ainda assim Jesus nos mandou aprender sobre o fardo dele. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois Jesus fala sobre o seu coração. Sou manso e humilde de coração. Aprendam sobre o meu coração. Depois Jesus disse algo sobre o seu jugo, mas para saber exatamente o que Jesus falou sobre jugo, precisamos aprender o que é jugo. Um jugo não é uma carga, um fardo. Um jugo é um instrumento usado para puxar uma carga. Jugo é um instrumento, uma canga ou junta de bois feito para ser usado no boi ou no carro de bois para transportar cargas pesadas. O jugo era usado de forma a possibilitar ao boi usar a sua força em pequenos movimentos para puxar o carro e a sua carga pesada. Quando Jesus trabalhava como carpinteiro em Nazaré, uma das coisas que ele provavelmente confeccionou foi jugo ou canga ou a junta de boi. Depende do nome que você usa para esse instrumento pouco conhecido em nossos dias. Nos dias de Jesus, o uso do jugo era muito comum, porque os animais de carga eram a fonte de força e energia disponível. Hoje temos os tratores e todos os tipos de máquinas, guindastes e todo tipo de equipamento para deslocamento de cargas. Hoje as pessoas acham que jugo é um tipo de carga, mas não é não. Vamos voltar para o alto da montanha, onde Jesus falou sobre mansidão e humildade. Olhe para baixo, para toda aquela gente com todos os seus problemas, e observe que Jesus está lhes dizendo: estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Muitos deles estão carregando fardos muito pesados e estão cansados, porque estão lidando com as cargas sozinhos e tentando resolver os seus muitos problemas por eles mesmos. O que eles realmente precisam é do meu jugo. Um carpinteiro como Jesus faria um jugo que se encaixaria perfeitamente, que não machucasse o animal, um jugo suave. Assim ficaria mais fácil carregar a carga, tornando-a mais leve. Jesus está dizendo, com o convite de Mateus capítulo 11 e também na terceira bem-aventurança, que existe uma maneira diferente de levar a vida. Se você tiver as atitudes certas, vai descobrir que a carga ficará muito mais leve e tudo ficará mais fácil. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os que estão sofrendo com suas cargas que, na verdade, eles não sabem carregá-las. Eles não sabem como carregar seus problemas. Jesus está dizendo: se você tiver os meus valores, as minhas atitudes e as disciplinas espirituais que eu quero para você, então você aprenderá algo sobre a minha carga. Você aprenderá que minha carga, o meu fardo, é leve. Se você aprender sobre meu coração, saberá que sou manso e que quero fazer a vontade do Pai. Foi o que Jesus disse no capítulo 8 de João. Este foi o jugo que Jesus usou. Ele se submeteu ao jugo do Pai. Tudo o que ele queria fazer era a vontade do Pai. 100% do tempo dele era controlado pelo Pai. Usamos muito a expressão cheio do Espírito.
Há cristãos cheios do Espírito e outros que não são cheios do Espírito. Há pregadores e igrejas cheios do Espírito e outros nem tanto. Mas você sabia que o Novo Testamento não usou a expressão cheio do Espírito nesse sentido? Às vezes encontro pessoas que me ouviram no rádio ou me viram na televisão que me dizem: "Ah, o senhor é um pregador, prega até na televisão, o senhor é cheio do Espírito?" Eu sempre respondo: "Bom, nem sempre. E você, hein? Será que tem alguém que está sempre cheio do Espírito?" Jesus era. João Batista era. Mas eu não acho que ninguém mais tenha sido. Ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito em todos os momentos. Eu não acho que nenhum de nós pode dizer que é cheio do Espírito em todo o tempo. Senão, seríamos perfeitos, como Jesus. Mas eu creio que recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, para obedecermos aos mandamentos, a fim de sermos controlados pelo Espírito. Isso acontece quando somos mansos e humildes. É isso que significa ser manso e humilde. Jesus nos deu uma grande promessa: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Nesse convite de Jesus existe uma fórmula para descansar. Está registrada em Mateus capítulo 11. Precisamos aprender sobre Jesus porque sua carga é leve e o seu jugo suave. Precisamos aprender sobre o seu coração. Ele era manso e humilde de coração. Ele sempre fazia o que o Pai queria. O seu coração era controlado pelo Pai. Tomar o jugo de Jesus é aprender a colocar em prática essas verdades sobre ele, e aí então poderemos usar o jugo dele. Depois que tivermos cumprido estas condições, encontraremos descanso para nossas almas. Foi isso que Jesus quis dizer por "bem-aventurados os humildes", pois eles receberão a terra por herança, quer dizer, ficarão com tudo. Que pena, já chegamos ao final do programa de hoje. Meu desejo é que você possa ser abençoado por Deus em cada momento. Não perca o próximo encontro com uma palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.